Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Então, nós falamos ontem aquilo que Jesus nos ensina, né? Jesus é tão maravilhoso que ele nos dá o direito de fazermos as nossas escolhas. Você tem o direito de escolher a vida, a bênção ou a morte, a maldição. Depende só de você, da sua cabeça. Você deve ter observado no testemunho que nós postamos ontem, do Edmilson, você vê que esse rapaz era um caso perdido para a justiça, era um caso perdido para a sociedade, para o governo. Ele era um caso perdido. Só não era perdido para sua mãe, que confiava em Deus, que vivia de acordo com a vontade de Deus, e orava, intercedia, pedia por ele. E ela preferiu que ele estivesse preso do que solto, porque preso ele iria continuar matando, roubando, fazendo tudo que não prestava. Até que ele foi colocado na prisão, e na prisão ele foi condenado a ficar mais de um mês numa solitária. E lá na solitária, então, ele caiu em si, ele pensou, ele raciocinou. Ali não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha nada. Apenas ele, Deus e o diabo. Mais ninguém. Então, ele não podia fazer nada mais do que ele fez. Ele tinha dentro de si um diabo assassino, um espírito assassino. Ele tinha ódio das pessoas, porque a vida dele era de má qualidade. O seu pai saiu de casa. Enfim, a vida dele era um inferno, fruto do pecado do seu pai, que gerou essa criança, colocou no mundo e foi embora, largou para lá, que é o que a maioria faz. Então ele, com ódio de tudo e de todos, ele tinha ódio de tudo e todos, mas quando foi colocado na solitária, então ele teve que pensar. Ele teve que pensar na hora da maior amargura, tristeza, agonia. Então, ele se lembrou do Deus da sua mãe. E ele fez uma oração do jeito dele. Se o Senhor existe, a minha mãe crê em ti, se o Senhor existe mesmo, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me tira daqui. E não é que ele foi ouvido. Ele foi ouvido. E Deus o deu o direito de uma nova chance. Ele fez a escolha dele. Ele sabia da verdade e da mentira. Ele sabia do amor e do ódio. Ele conhecia o ódio, não conhecia o amor. Mas quando ele invocou a Deus, quando ele clamou, uma oração simples, sincera, que é o mais importante, ele foi ouvido e hoje ele é um homem de bem, casado. Ele, enfim, tem a sua vida restaurada. Por quê? Porque ele decidiu deixar o erro, o pecado. Ele decidiu deixar o crime. Ele pediu a Deus, me dá força para sair dessa desgraça que eu tenho vivido. E ele teve força, porque pediu a Deus, ele invocou a Deus. Então, não foi assim uma mágica, não foi um clique de Deus, não. Ele fez a opção e a invocou a Deus, pedindo ajuda, e Deus o ouviu. E é isso que nós estamos falando aqui. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará.
Libertará do quê? Dos vícios, da desgraça. Vai libertar do pecado, vai libertar do jugo do pecado. Porque o pecado é uma maldição, amiga e amigo. Quando a pessoa vive no pecado, ela se amaldiçoa, ela serve ao senhor do pecado, ela serve o mal. E o que ela pode esperar do mal? Algum bem? Algum benefício? Sorte? Não vai receber nada. Vai receber exatamente o que o pecado concede aos seus servos, aos seus escravos. Dor, sofrimento e desgraça. Então, famílias destruídas, lares completamente divididos, depressão, doenças, enfermidade. O inferno, é um inferno. E Deus não criou o homem para isso. Ele não criou o ser humano para isso. Antes de criar o ser humano, Deus fez como qualquer pai, qualquer mãe faz. Quando pode, faz o berço, prepara um berço, um quarto com tudo para a chegada da criança. Deus, antes de fazer Adão e Eva, ele fez um jardim com tudo do bom e do melhor. Havia paz. Os animais eram pacíficos. Eles não eram violentos. Eles eram porque não havia morte. Não havia morte. Então, animal não atacava o outro, animal não atacava o homem. Vivia tudo em perfeita harmonia com Deus. Mas quando o pecado entrou, aí entrou o senhor do mal. O mal não existia até então, mas passou a existir na vida do homem, naturalmente. O mal passou a existir na vida do ser humano por causa do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quem é servo do pecado, quem é escravo do pecado, está fadado à morte. Morte prematura, morte com dor, morte com sofrimento. Morte, morte, morte e morte. E não é só morte, a separação da alma do corpo, não. O pior é isso, a separação. Quando a alma sai do corpo, descola do corpo, se ela viveu no pecado, ela vai para o inferno. Não tem oração, não tem missa, não tem reza, não tem oferta, não tem nada. Essa é a realidade. Quando a pessoa serve ao inferno, ao diabo, ao pecado, ela obviamente vai colher os frutos, vai receber o salário do pecado, que é a morte. Isso está escrito na Sagrada Escritura. Então, a maior maldição que uma pessoa pode ter na sua vida é o pecado que ela comete. Mas, ô bispo, o que eu faço? Eu não consigo me livrar do meu pecado. Eu sou viciado nisso, naquilo outro. Você pode ser viciado no que você quiser. Mas, se você orar a Deus, pedir, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero... a minha cabeça, o meu espírito não quer ser viciado. O meu espírito não quer viver essa vida de pecado. Eu não quero ficar servindo ao pecado, eu quero me libertar dele. Mas eu não tenho força, me ajuda. Se você fizer isso de forma sincera, Deus vai libertá-lo como fez com o Edmilson, que estava lá numa solitária, não tinha nada naquele lugar. Não tinha direito a nada, nem banho de sol. Mas foi preciso ele ser levado até aquela solitária, o fundo do poço, para ele poder finalmente se humilhar diante de Deus e falar, tem misericórdia de mim. Então, amiga e amigo, hoje, como só ia acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estamos de portas abertas. Estivemos ontem, estamos hoje, estaremos amanhã, todos os dias, para receber as pessoas aflitas, feridas, doentes, enfermas. Não importa qual é a sua
a sua religião, não importa se você é homossexual, é lésbica, não importa se você está aflita, aflito, não importa quem você é, qualquer que seja a sua necessidade, depressão, angústia, ansiedade, você não deu sorte na vida, alguém fez um mal para você e você tem sido amaldiçoada. Minha amiga, meu caro amigo, hoje, em todas as igrejas universal, as portas estão abertas para atender a necessidade de todos, indistintamente. Se você gosta de mim, se você não gosta, se você me odeia, você será bem-vindo, todos serão bem-vindos, e ninguém vai ter que pagar nada, você sabe disso. Na Igreja Universal não se paga nada, zero, nem o estacionamento. Quando a pessoa vai de carro, não precisa pagar o estacionamento. Então, saiba disso. Tudo que vem de Deus é gracioso, é de graça. Só que a pessoa tem que ser transparente, tem que ser verdadeira, ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera, ela tem que dizer, ó, meu Deus, eu reconheço que eu tenho uma vida completamente avessa da minha vontade, mas eu estou sofrendo, eu estou gemendo. Então, todos os que estão sofrendo, Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Não importa quem você é, o que você fez, deixou de fazer, não importa nada. Você é bem-vindo. Você pode vir e vai receber ajuda, orientação, oração, enfim, você vai se encontrar, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, é óbvio que você vai ouvir verdades que você precisa aplicá-las na sua vida, porque, do contrário, você vai continuar sofrendo, ninguém pode fazer nada, porque a pessoa viver na injustiça é uma opção dela, é o querer dela. Mas se a pessoa quiser largar a injustiça e viver na justiça, então ela também vai ser beneficiada pela justiça. Não é? A lei é feita para beneficiar os que a obedecem e punir aqueles que a desobedecem. A lei é para isso. Se isso não acontece nesse mundo, são outros 500, mas a lei é assim. A palavra de Deus também é para abençoar os obedientes. E os que não são os obedientes, são os desobedientes, são os rebeldes, eles vão colher os frutos da desobediência, que é maldição. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Então, a causa da maldição é a desobediência, é o pecado, é a rebeldia contra o que é certo, o que é justo, o que é correto. Está escrito isso. E é isso que nós estamos falando e tentando ajudar os que querem ajuda. Então, fica aí o convite para todos os que estão a sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Esse negócio de dizer, o meu destino, nada, destino não é conversa fiada para boi dormir. O destino quem faz é a gente. O meu destino quem traça sou eu traço o meu destino. E o meu destino é obedecer a palavra de Deus, no máximo possível. Não sou perfeito, mas eu vou fazer o máximo, vou dar o máximo de mim para que possa estar de acordo com a vontade de Deus. Isso quer dizer, quem faz o seu destino somos nós mesmos, é como casamento. Como casamento. Quem escolhe o casamento é a pessoa. É ou não é? Então, se ela escolher mal, ela vai ter um mau casamento. Se ela escolher
de acordo com a vontade de Deus, ela vai ter um bom casamento. Então, você que está sofrendo e quer a nossa ajuda, fica aí o convite estendido para você. Você não tem que pagar nada, é de graça. Se fosse pago, se a gente cobrasse, a igreja estaria apinhada de gente. Mas como é de graça, as pessoas, por enquanto não, vamos esperar mais um pouquinho. Tá bom, você que sabe, continua sofrendo. As pessoas gostam mais das dificuldades, elas preferem as dificuldades. Porque é de graça, a salvação é gratuita, é de graça, mas você tem que obedecer, você tem que sacrificar, você tem que sacrificar o seu eu, você tem que abrir mão do seu eu. Mas eu não quero, então continua sofrendo. É isso aí. Quem quer vai, quem não quer fica. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a fé que a palavra de Deus dirige para nós e que nós estamos repassando para vocês. Tá bom? Bom, daqui a pouco nós vamos estar aqui na reunião das primícias de Deus. Você também pode participar da reunião das primícias em qualquer lugar desse mundo. Por exemplo, no Templo de Salomão, a reunião das primícias começa às 7 horas da manhã. E você é o nosso convidado. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.